Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Quanto tempo estamos aqui de volta com o nosso Upload Geek, com um podcast aqui maravilhosamente bem, com as presenças ilustres aqui. Minha Black Rider, tá aqui também com o Matoso. E aí, guardiões, tudo bem? E o dono da bagaça toda, Brian! Fala, galera, ligado aqui no podcast. Depois, no dia do trabalho, em vez de descansar, estamos aqui gravando podcast, né? Isso, e depois de muitos meses de descanso, descascando a banana... Opa, peraí, isso não é o tema, peraí. Depois de um tempo aí, estamos aqui de volta com muita alegria e satisfação. Nosso podcast hoje vem com um tema interessante e seguinte, galera... a primeira-ministra do Japão aí botou pra lascar a galera woke, estão chorando. E quem vai dar mais detalhes sobre o tema de hoje é o nosso querido Brian. Mete bronca! É isso aí, galera. Então o tema de hoje, ele vai ser interessante porque a gente vai conversar justamente sobre essa questão dos ocidentais estarem tentando interferir na indústria do Japão, né? Então seria... Pra botar um título menor, né, mais direto ao ponto, vamos colocar um título bem curto. A indústria do Japão não deve se curvar à indústria ocidental. Pronto. Direto. Entretenimento, né? Isso, pois, pronto. Entretenimento. Perfeito, eu esqueci da parte do entretenimento. É assim mesmo. Muitos anos sem gravar podcast, muitos meses sem gravar. Ô, Matheus, do entretenimento lembrou coisa adulta, porra. Na verdade, tem tudo a ver, né? Porque realmente, explicando pra você, telespectador, há um bom tempo, acho que podemos falar uns 10 anos, a cultura ocidental, através da sua cagação de regra, falso moralismo, tenta mudar as diretrizes de produções japonesas, até chinesas e coreanas, tentando incluir lá as suas regras de agenda, pauta woke, faixa etária, mas isso depende de cada país ou cultura. Se fosse na Arábia Saudita, acho que os caras, os permitidos, já são todos permitidos, né? Então eu ia ficar calado aqui, senão ia ser cancelado aqui. Eu vou ficar calado, vou ficar quieto aqui. Sacanagem. Eu acho que isso veio mais, até, com a questão do streaming, né? Porque grandes empresas, a Netflix, hoje ela vive de dorama e animes. Claro, os outros produtos dão lucro. Mas o filme mais assistido do ano passado na Netflix é uma produção 100% dorama anime, que é o Guerreiras do K-Pop. Verdade, que é até um filme da Sony, né? Ela fez. Sim. E foi um grande sucesso. Inclusive, disseram que atualmente a Netflix passou, né, Crunchyroll em questão de animes. Não sei se era questão de assinaturas pra assistir anime, ou será na questão de quantidade de anime? Acho que não, porque a Crunchyroll é focada nisso, né? Então, deve ser a questão de assinatura mesmo, do interesse. Eu li, não sei se é verdade, mas parece que a Crunchyroll perdeu uma penca de animes, né? Da galera aí, por exemplo, hoje em dia o portfólio dela tá bem menor do que muitos anos atrás. É que eu acho certeza. O mercado funciona assim, quem paga mais leva, né? É prostituído, digamos assim. Exatamente. Fazendo trocadilho aqui. Então, os outros streams devem fazer ofertas, que a gente falou Netflix, mas tem Amazon, Paramount, Warner que foi vendida para Paramount, primeiro Netflix, quer dizer, essa confusão de dinheiro de streams Disney, eles compram. E aí que entra a grande questão, porque o Japão, o Charles que é o nosso especialista em japonês aqui, em cultura japonesa, o Japão ele possui um sistema diferente, a duração de episódios, a cultura, a forma com a qual eles lidam com o humor e tudo é diferente. E esses streams ocidentais, eles tentam encaixotar, querem mudar. E hoje você vê que tem um padrão, né? Que nem você comentou. No Japão você tem a música de abertura, você tem uma música de encerramento, você tem um tempo e tem as propagandas, entendeu? Porque aí no Ocidente os caras nem sequer se investem na abertura. E a Netflix até populou aquele negócio pular a abertura. Que quem é fã de anime não pula a abertura. Exatamente. Já é acostumado, né?
Não, tem a galera que pula porque a música é repetitiva, tem umas músicas que não são legais, enfim. É. Mas aí cabe você adiantar ou não. Mas assim, resumidamente falando, aí você vai lá, nós não aceitamos que uma estudante colegial não pode ter os peitos grandes. A estudante não pode usar saia muito curta. O menino não pode ser assim. Nós temos que tratar pessoas que são tratadas com andrógenos, tem que ser pessoas trans, ou senão tem que ser tem que fazer uma inclusão sexual, tá moral e ética. Porque não sei o quê. Porque tem que ser assim. Não pode isso. Não porque pode que o anime mostrar demais. Por que o anime só tem personagens de uma cor e não tem de outra, sendo que... Porque não pode sexualizar. Porque não pode ter fanservice. Cara, o Ocidente, ele é tóxico, cara. Não tô aqui defendendo, não tô aqui passando pano. Lógico, tem alguns conteúdos japoneses que, pra nossa visão, cara, é um absurdo. Mas, sim, se você for analisar... Tem porcaria também. A liberdade artística, ela vai ter pra todo lado, entendeu? Da mesma forma que no Ocidente tem a galera underground, que ainda bem que a galera woke não enche o saco, mas quando esse povo chega num patamar em cima, eles têm que seguir uma cartilhinha, entendeu? Então esse é estranho, porque sempre teve classificação indicativa. E essa classificação indicativa, ela não pertence ao produtor do anime, ela pertence ao exibidor. Então, a Netflix, no Brasil, ela que coloca lá se o tal anime vai ser adulto ou não, vai ser mais 18. É tanto que nós tivemos aqui, até rolou quando teve a transmissão do cara fugiu da cabeça aqui, o anime lá da espada, fez bastante sucesso recentemente, que ele caça o vampiro lá. Fugiu da cabeça. Castlevania não, né? Não. De espada? Samurai. De Samurai. O Demon Slayer. Isso, o Demon Slayer. O cara tava tentando lembrar do nome em japonês, Kimetsu no Yaiba. Então, enfim. Então, tem essa questão. Que nem o anime, além de ter essa questão de tradução do nome, que eles colocam um nome traduzido, que não precisaria para os fãs, mas o anime, ele teve problemas nos cinemas brasileiros, que foi classificado como mais 18. E eu não vi problema nisso. Não, tudo bem, é mais 18. Só que é muito diferente, que no Japão, ele acho que é acima de 7 anos já pode assistir. Então, mas tem aquela coisa, a Netflix, quando adere, ela quer cortar coisas do anime. E as pessoas andaram observando algumas produções, né? Não só na Netflix, todos os streams. Até Crunchyroll também. Sim. Cortes, e até mesmo, aí o Charles pode falar bastante que ele manja dessa parte, que é alterações na fala. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto, até as legendas também, né, inclusive. Coisa, nada a ver que, tudo bem, galera, você tem sua pauta, mas vamos respeitar as obras dos outros, tá ligado? Tudo bem. Então, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho que falar. Cara, se você tá incomodado com a série que os outros fazem, faça a sua. Então pega a galera woke, vai criar anime do jeito que vocês querem. Vai pro público, vai ver se vai vender. Agora, os caras querem intrometer em coisa que não é. Que nem a gente aqui. Cara, eu não vou querer produzir esse anime aqui porque é um casal de homem que eu não posso, eu como hétero não aceito isso. É da mesma coisa, ao contrário, eu não aceito que o casal seja hétero porque ele não tá representando. Mano, cada um faça a sua obra. Daqui a pouco a gente tem que separar. Gente, isso aqui é uma obra pra pessoas héteros, assim, segue quem quer. É que nem as revistas Shonen, os yaoi, os yui. No Japão já faz isso, né? Cada público consome o seu, pô. Então, já quer stream, então faz stream pra galera que quer o woke. Quer stream, faz stream pra galera que quer não sei o quê. Vamos ver quem vai vender mais. É que já chegou num nível, pra ministra do Japão ter se manifestado, é porque já chegou num nível de inserir ou tentar inferir mudanças na obra. Porque já chegou num nível assim, não é que eu não quero que classifique, eu não quero nem que exista. E chegou nesse nível absurdo de falar, não, esse anime não pode existir. É realmente um absurdo. Você falar assim, olha, se você não mudar a sua obra, eu não vou exibi-la. Então chegou nesse absurdo. Ô, Matheus, o engraçado que eu acho disso tudo, Ibrahim, é o seguinte, o mercado japonês, nós temos que abrir mercado para o Ocidente. Não, mano, o povo do Ocidente gosta de vocês porque vocês têm o seu próprio mercado. A gente consome a cultura japonesa porque vocês são diferentes. Porque eles são do jeito que são, né? A gente não quer coisa... Aqui o povo não dá valor. Mano, aqui o povo não dá valor. O povo estraga a coisa que tem.
a gente valoriza que sejam japoneses, faz pro seu público, que a gente vai consumir coisa do seu público. A gente pode ter gosto diferente de animes que faz sucesso fora ou dentro, mas não ocidentaliza, não abre o mercado, entendeu? Ou senão, o que vocês fazem? Monta um estúdio dentro dos países fora do Japão. Produz, já que vocês querem expandir o mercado, expande os estúdios. Quer fazer produção? Faça no país que quer. Agora, não deixe de lançar as coisas que vocês fazem, porra. Tá ligado? É até interessante, eu vou trazer um tema um pouco fora, mas que é dentro. Quando estava a Star+, através da Disney Plus, quando ela estava planejando fazer a série Shogun, que eu assisti, é muito boa, cara, a série é Japão. Shogun, Japão. Tem um ou dois ou três personagens não japoneses, que a série ela retrata também o impacto do Japão com o primeiro contato ocidental ali, na época do shogunato, quando começaram a chegar os portugueses, os espanhóis, os ingleses, e os conflitos que começaram a chegar ao Japão do Novo Mundo, isso 700, 800, não sei. Mas é interessante que o ator principal que faz o personagem do Shogun na série, quando começou a trabalhar o conteúdo, ele falou assim, só farei essa obra, porque teve um conflito no início não de produção, mas de pré-produção, que é o planejamento, teve um conflito muito grande, porque ele falou, não, eu só farei essa obra se os personagens japoneses fossem japoneses e se nós falarmos japonês. É tanto que você assistir a série, eles falam em japonês. Foi uma exigência. Então, quer dizer, esse é o problema dessa influência ocidental em cima, porque é muito estranho, cara, você assistir eu assisti a série, achei muito boa, eu fiquei imaginando, pô, o cara tinha razão, que se eu estivesse assistindo essa série, esse japonês aqui, com essa espada, estivesse falando English, ia ficar muito estranho. E eles usam principalmente essa questão idiomática para poder fazer aquela divisa de fronteira cultural na série, e ficou muito boa por conta disso. E pra não ficar muito aquela coisa, tipo assim, aquele cara que, igual quem assiste muito filme, pô, mano, o cara fala inglês, ele chega no Brasil, tá todo mundo falando inglês também, é tipo assim, entendeu? Você não tem uma quebra de... fica bem construído, né? Aí o cara, sempre só existe um estado no Brasil, que é o Rio de Janeiro. Aí o cara vai no Rio de Janeiro e fala assim, aqui é Rio! Gringo! Tá, cara, que nem carioca fala assim. Não, é que nem antigamente a Disney, quando falava do Brasil, daqui a pouco tu tá escutando um batuque de candomblé no fundo. É isso, samba e não sei o quê. Aqui não tem guitarra. Aqui no Brasil não chegou a guitarra ainda. Cara. Não chegou a guitarra, não chegou... Mas não isso que é o chato, né, Brian? Que é essa forçação de influência cultural em cima de um produto de outra cultura, sendo que o nosso principal objetivo é ver o produto da outra cultura. Exatamente. Cara, o Japão é legal. Tudo do Japão que vem de lá é legal justamente porque é feito com base ali no que eles fazem. Então, aquilo faz a gente querer consumir por ser diferente de tudo que a gente consome que vem de outros lugares, né? Exatamente. Pode falar, Brad Sky, desculpa te cortar. Não, só queria... Não, eu que tava... Pensamentos à flor da pele, acho que hoje é um podcast interessante, que é um tema que a gente tem muita coisa... entendimento daquilo que tá falando hoje, né? Porque a gente passa por isso, a gente percebeu. Cara, se vocês assistirem as versões censuradas de Yu-Gi-Oh!, as versões censuradas de Pokémon, censuradas de Dragon Ball, cara, One Piece, tá ligado? Tipo assim, porque os Estados Unidos, nossa, velho, aquela 4Kids mesmo, na época lá, velho, estragou um monte de coisa... Aquela experiência de você ver uma porrada, de ser o personagem ali realmente sofrer. Cara, eles cortaram muita coisa. E o mais bizarro, na China, eles trocam sangue pela cor branca, velho. Fica muito estranho, velho. Isso gera umas cenas bizarras, velho. Nossa, mano. Sério, Matheus. Eu falei, meu Deus. Job. Tipo isso, tá ligado? Tipo isso mesmo. Parece que o cara tava na chuva de prata! Exatamente. Rapaz, teve códigos que se for pro YouTube não cai. Então, né? Cara, teve uma cena, acho que era a Power do Chainsaw Man, aí ela tava tipo com sangue na boca. Moço, ficou muito estranho, né? Ficou muito estranho. Cara, é isso que eu não entendo, porque
realmente é você fazer além de ser uma visão, uma atitude que pode beirar um preconceito cultural, eu não entendo, falando de Brasil, que é nós aqui, já que cada país, a China deve ter regras próprias, assim vai, mas eu não entendo, falando no geral, mas principalmente do Brasil, porque simplesmente não coloca uma classificação etária. Vai ser mais estranho fácil. Você ver uma classificação mais 16 no Pokémon? Vai, mas e daí? Então põe, pô. É melhor. E aí, você põe a classificação, e aí o resto, que aqui, esse é um grande problema da cultura ocidental. Os pais não são mais os culpados. O pai não é mais responsável. Se eu tenho um filho e eu deixo ele assistir Pokémon, vendo que a classificação é mais 16 e ele é uma criança, a culpa é minha. Não é da produção, não é da cultura, não é... O que vocês acham disso? Concordo, eu acho que na questão de assiste ou não assiste, joga ou não joga, ali é muito da responsabilidade dos pais mesmo. Eu vejo muitos pais, alguns pais, não todos, né, claro, tentando botar a culpa. Vocês lembram da treta do Adult Swim? Que era meia-noite que passava no Cartoon, né, desenhos adultos? Meia-noite, cara, meia-noite. Aí os pais fizeram abaixo-assinado aqui no Brasil pra tirar o Adult Swim daqui do Cartoon Network brasileira. E lá nos Estados Unidos até hoje existe o Adult Swim, aqui não. Por causa dessa treta ridícula, que era um conteúdo pra Eu não sou adulto. responsável por pôr meu filho pra dormir. Então, pois é que tá, o que uma criança tá fazendo acordada meia-noite, cara? Tipo, não faz sentido, entendeu? Vamos falar um pouco aqui da questão que, assim, eu acho não, tenho total certeza que nenhum de nós aqui é contra obras de diferentes culturas e diferentes aspectos sociais, econômicos, ecológicos, xexológicos, né, falar assim, para não cair no bloqueio. Mas, por exemplo, eu citei aqui o Shogun, nós estamos falando mais propriamente de animes, falando de animes. Muitos animes, você pega lá um anime, eu assisti aquele Paradise, né? Que é um anime Hell's Paradise? baseado no Japão Muito feudal, né? Aí você assiste esse anime. Você já espera aquele aspecto, não tô vendo? O anime feudal ele já tem um desenho diferente, ele já tem uma forma de lidar diferente. Na cultura japonesa, olhos claros é considerado como um aspecto demoníaco, né? Você pode ver que os Onis sempre têm os olhos claros, então olho verde, olho azul. Então você assiste o anime, você percebe o personagem principal, quando ele vai sendo possuído, ele vai ficando com os olhos claros, flamejantes, em vermelho. Então tem esse aspecto. Só que é um anime que ele não possui ele não segue, digamos aqui, a cartilha de Hollywood para produções. E essa cartilha de Hollywood é o seguinte: tem que ser multirracial, multirepresentativo social, não sei o quê. Então nesse anime não vai ter um personagem negro, não vai ter um personagem caucasiano, não vai ter um personagem, vai ter só japoneses. E eles olham essa obra, ao invés de entenderem que é uma obra produzida dentro de um aspecto para uma bolha, porque tudo é bolha, né? Assim, algumas bolhas são gigantes, outras menores, mas tudo é bolha. Quem assistiu lá Paradise como eu, é um núcleo de pessoas. Não são poucas, são milhões de pessoas, mas não é todo mundo. Se eu falar aqui para minha mãe e para meu pai o nome desse anime, eles vão achar, você está cuspindo o quê? Enfim, tem essa questão. Só que eles olham esse anime e eles já não aceitam mais. Eles querem, não, essa obra tem um defeito, porque não tem os aspectos da cartilha que a gente pediu. E isso não é um defeito, gente. Ter a sua visão de mundo, de produção artística, não é um defeito. O que vocês acham disso? Exatamente. Cara, Inclusive, pode falar, Red. Não, pode falar. Não, eu ia falar que tinha uma polêmica aí que alguns desse povinho colorido, né, tentou imputar um negócio relacionado a, digamos, crimes com menores de idade nesse anime. Aí eu falei, tá, mas aonde nesse anime que tem alguma coisa que leve a crer isso? Tipo, só porque aquela menina, né, que é uma mulher, na verdade, ela se transforma em menina. O que isso tem a ver? O que essa relação tem a ver, entendeu? Eles usam qualquer tipo de situação pra tentar atacar aquilo justamente por isso. Pode falar, fizeram isso com o jogo aí da Capcom. Que mata. Os dois jogos. Eu ia até citar. Resident Evil, eles ficaram...
né, enfim, aquelas feministas, né, o Leon bonitão, aí se uma personagem feminina fica bonita e tal, ou com uma roupa mais provocante, não, isso é errado. É hipocrisia pura, cara. E esse lance do Pragmata foi a coisa mais patética que eu vi, que simplesmente... Tentaram imputar um crime onde não há. Exato. É o que eu tava falando com a minha esposa, cara. Quem vê esse tipo de coisa e imputa isso, essa pessoa é que é a perturbada. Porque se ela tá enxergando alguma coisa ali que, digamos, deixe ela atiçada, então, meu amigo, ela que precisa procurar urgente um psicólogo aí pra se tratar. Isso que é interessante, eu não joguei o jogo, porque não vou investir agora tempo e dinheiro, mas jogando a demo, eu falei, cara, esse é o jogo da Capcom, que a Capcom faz bastante jogo ocidental, mas do jeito japonês. Que o Resident Evil é um jogo ocidental com jeito japonês, é a forma que o japonês vê a cultura ocidental de uma certa forma. Você percebe que tem um aspecto assim. E se você pegar o Pragmata, que é um sci-fi, você fala, cara, a Capcom não perdeu sua essência de influência, nós estamos falando de anime, de cultura anime, é tanto que quando eu joguei, eu falei, cara, a menina me parece um personagem de anime. E ela é toda fofinha, bonitinha, assim, tipo, é igual a pessoa falou, dá aquele negócio assim de, a pessoa que tá jogando fica com vontade de... paternidade, exatamente. O cara quer ser pai, a mulher quer ser mãe, porque vê aquela coisinha fofinha ali, aquela menininha, fala, que fofinho e tal, vontade de ter um filho e tal. Então, assim, a pessoa normal vai ver isso. Agora, os caras criam uns negócios assim que, rapaz, estranho. Tem que investigar o computador dessas pessoas que estão falando isso aí. Urgente. Enfim, pode continuar aí. Mas Charles, deixa eu fazer essa pergunta pro Charles. Virou uma entrevista. Você não acha que é um pouco de... Assim, nós sabemos que tem essa questão ideológica moral, botando aspas, onde preciso moralizar o mundo. Estou aqui no tapete vermelho do Oscar com um relógio de $40 mil, mas eu preciso resolver a pobreza no Brasil. Quem entendeu a referência, entendeu. Mas, enfim, você não acha que é um pouco mais uma oportunidade das empresas ocidentais usarem essa matemática da cultura influência woke para poder brigar contra os gigantes orientais? Principalmente o anime, que é uma potência? Cara, assim, resumidamente, eu vou pegar... Não vou dar uma resposta daquilo exatamente como você quer, mas eu vou pegar a sua pergunta e falar o seguinte, cara, é uma criança birrenta onde não sabe ouvir não, entendeu? Só isso, a resposta eu te verdade. resumo isso. É uma criança birrenta que não sabe ouvir não. É mimada, né? É aquela pessoa que a criança vai no mercado e começa a deitar querendo chamar atenção, entendeu? Mas sim, Sacou? entendo você. Mas você não acha que tem um pouco de tentativa de controle financeiro? Porque cara, quando você começa a influenciar eu ia comentar isso agora, porque tem uma reportagem de tempos atrás que a galera que consome conteúdo adulto lá no Japão, os doujin mais adultos, os conteúdos, né, feito pra galera adulta, as empresas ocidentais estavam proibindo, tava cancelando a venda de cartão, a Visa, cartão de crédito, né? Lá, de cartão de crédito tava proibindo a galera de comprar conteúdo, Tipo assim, você tem um site onde você vende uma série de mangá que é para o público adulto. Lá tem cenas, né? Assim, digamos, mais cenas para adulto mesmo, galera. Tem a cena de nudez, enfim. Relações. Até action figure, né? Não podia. Exatamente, mas se eu usar a mesma bandeira no OnlyFans, eles deixam. Porque o OnlyFans é americano. Exatamente. Então, assim, é onde você vê a hipocrisia. Então, assim, com certeza é financeiro, porque chegou a esse ponto. E isso deve ter chegado na ministra lá do Japão. E como ela também é otaku também, e ela entende como as coisas funcionam... Tá tendo aquela visão econômica do país, né? Que é a visão exatamente. De proteção econômica. Agora, se o primeiro-ministro fosse ligado à cultura woke, aí o Japão tava fodido. Entendeu? Então, assim, tudo depende de quem tá lá na frente, entendeu? Porque dentre os filmes que farão 1 bilhão esse ano, está o Mario Galaxy, que foi muito atacado pela mídia industrial ocidental em notas, mas é um sucesso nos cinemas. Exatamente, indo no mais pra simples, né?
O entretenimento, sem forçação de barra, sem agenda, sem nada. Só Cara, um filme porque é o ali pra seguinte, entreter. eu acho assim que a gente tá cansado de. É uma coisa que a gente sempre tá. Eu acho também que os japoneses em si, inclusive, ainda bem que é menor, mas no Japão, a quantidade de pessoas que pensam que dizem um pouco. Lógico, no Japão a galera tem muito aquela questão de ser mais fechada. Mas tem aquela galera que é mais aberta. E também tem aquele povo que está muito abraçando a cultura ocidental. Que também é essa galera que está prejudicando a própria cultura japonesa, enfim, entendeu? É algo que começa assim. Quer ver, por exemplo, Absorver a influência negativa, né? O Brasil faz exatamente. muito isso. E nisso você vê o TikTok. Cara, o TikTok, pra mim, esse lance de shorts, pra mim, foi a pior coisa que inventaram. Porque nada contra. Fato. Mas quando que você quer uma coisa muito rápida, você quer saber tudo ali. Cara, eu vejo o pessoal lendo mangá pelo TikTok, o pessoal coloca uma voz artificial lá, o pessoal prefere curtir, ouvir um short falando sobre o mangá do que ir lá na fonte, pegar o mangá e ler. Entendeu? Aí você vê que tá tudo fácil. Tudo bem, eu gostei do formato de algumas coisas, por exemplo, tem algumas web novels que você assiste, tipo, uma história curtinha, você vai assistindo ali, vai te entretenimento, só que você percebe que você já entra naquela coisa de consumir conteúdo demais e esquece do tempo. Você fica, é um emburrecimento, velho. Você fica muito dependendo de uma coisa que, caraca, mano, eu podia estar estudando. Aí tá lá o povo lá olhando. E isso também tá acontecendo no Japão, deixando que essa coisa de o formato do anime, a forma como você entrega, isso também vai prejudicar a produção japonesa, entendeu? É porque se essa galera futuramente vão ser os futuros animadores, vão ser os futuros produtores, porque nós aqui, daqui 30, nós estaremos idosos, né? 20 anos, eu vou estar com 60 daqui 20 anos. Matoso, Vixe, tá com eu quanto, também. Matoso, ultimamente? Esse ano eu farei 50 velhinhas. Então, Um daqui dinossauro. 20 anos, mas tu vai estar com 70. O Brian vai estar com 55. Entendeu? Então, assim. E essa Exatamente. galera, são a galera dos 40. Então, assim, eles vão estar com a mentalidade tão assim, distorcida, porque, cara, vai se perder. Então, assim, é bom frear agora, é bom também o pessoal começar a rever algumas coisas, para poder evitar que lá na frente, daqui a pouco, infelizmente, gente, o nosso país é maravilhoso, mas infelizmente falando, a gente não tem mais a liberdade de expressão, entendeu? A gente não pode falar o que a gente quer. Tem que ficar com a gente. Tem que Conversinha ficar de bar. podando. Exatamente. Então, assim, cara, uma coisa que eu achei interessante, que foi essa atualização do X, né, o antigo Twitter, agora que eles quebraram o lance de barreira linguística, né, tem tradução em tempo real. Eu vi muito japonês reclamando, realmente, assim, muitos deles não gostam dessa ocidentalização, eles até apoiam que seja feito conforme o que eles fazem, né, igual a gente tá falando aqui, né, deixar o Japão exatamente como é nas obras e tal. E é interessante ver, graças a essa nova tecnologia do X, né, de tradução simultânea, você vê isso, que os próprios japoneses estão insatisfeitos com essa ocidentalização das coisas, né. Porque o X ele meio que internacionalizou agora a sua comunicação, e é interessante, porque é bom que traz novos pontos de vista, né? Exatamente. Obrigado. Mas agora na questão do jogo, sim. Agora na questão do jogo, cara, eu acho que também impacta um pouco também, né, nessa questão. Por exemplo, dentro da própria Square Enix, vocês lembram que quando saiu a primeira parte do remake do Final Fantasy VII, tinham até reduzido o tamanho dos peitos da Tifa, tipo, uma coisa tão boba assim, tão simples. E mexeram nisso aí, tanto que os japoneses ficaram tão putos que na segunda parte do remake do Final Fantasy VII eles voltaram ao tamanho normal, né? Então assim, uma coisa bobinha, pequena, mas que incomodou e que você percebe que as empresas estão fazendo isso, né? A própria Capcom, ela tá meio que fingindo que não está indo pra lá, mas está indo pra lá. Porque, por exemplo, roupas de personagens, por exemplo, teve o remake do Resident Evil 4, a Ashley no antigo Resident Evil 4 usava tipo uma sainha e tal. E, tipo assim, né, era uma coisa mais, digamos... Apesar de que a Ashley do Resident Evil 4 era mais nova, né? A do Resident Evil 4 Remake, ela é um pouquinho mais velha. Mas assim, eu acho que a Capcom, ela meio que tá tentando fazer uma estratégia sem perder a identidade.
Isso, ela quer atrair os públicos em geral, ela não quer, tipo, passar por polêmica. Você vê, ela e aí, tentando... comercialmente, eles colocam a roupa original numa skin paga ou numa skin que você libera jogando. Exatamente. E ela sempre bane os mods, né? Você percebe que ela persegue ali os mods e tal. Sim. E no próprio Street Fighter 6, né? Você percebeu que existia um pouquinho ali de falta de criatividade de alguns personagens. Acho que o Matoso vai concordar comigo que, tipo, tem uns personagens que são meio parecidos, né? Sim, eles tiraram muito da característica. Porque eles lançaram uma nova roupagem. É tanto que para você liberar as roupas antigas, ou você compra um pacote, ou você joga para liberar, que é as roupas clássicas. Que teve uma polêmica. Teve uma polêmica com a roupa da Kami, que é uma roupa bem curta. Mas é como eu falei ali atrás. Só bota uma classificação indicativa. Ah, mas eu não quero ter classificação indicativa no meu jogo. Aí eu até entendo a Capcom fazer essa mudança estrutural, porque é um jogo internacional. Tem essa questão também, né? Tem uma visão. E o Street Fighter, ele é um jogo... É o jogo mais multicultural que eu já vi. Tem personagens de vários países, né, dentro do jogo. Sim. Igual o Tekken também, bem parecido. Sim. Então faz sentido. Mas é complicado isso, porque assim, essa influência que é uma influência de sinalização moral, olha lá, aquela moça com corpo escultural e pouca roupa, que coisa ofensiva. Eu preciso entender quando isso se tornou ofensivo. Porque antigamente nós entendíamos que era agressivo para uma criança. E aí, eu tenho certeza que nós três aqui entendemos que, não, realmente, se é agressivo para uma criança, é melhor não. Sim. Agora, cara, agora sim me diga, mas o Matoso, qual é o ponto? Agressivo para quê? Agressivo em quê? Agressivo não, assim, me diga assim. pode causar choque na criança. Não é causa choque no adulto, cara. Isso tá tudo na cabeça de adulto, Matoso. Então, a criança, é um ponto a criança tá pouco se fudendo pra se a pessoa tá assim ou não. Ela não tem essa visão maliciosa. A gente cresceu usando... Lembra do quando era criança? Faz sentido. Mas não é porque impacta a criança, é porque o adulto vai ficar de picuinha. Voltando ao ponto. Não é agressivo para criança, mas o adulto acha ofensivo muitas vezes porque a visão é uma visão invejosa. Vindo ao do tamanho do buste, né? Do bustier da Tiff. É uma visão invejosa. Não pode ser uma pessoa tão atrativa assim. Talvez assim, o que pode impactar é a forma como chega na criança, entendeu? Mas assim, a forma como ela vai ver aquilo ali, mas assim, pra criança vai estar tanto faz. Porque porque tudo é uma construção social. Porque se você pegar isso, se você pegar as pessoas que vivem em uma tribo, as pessoas que vivem onde a convivência, onde aquela moral ocidental é totalmente... Não existe aquela moral. Né? Porque todo mundo tem aquela maldade nos olhos, né, por exemplo. Todo mundo se vê normal, normal. É normal você estar no dia a dia ali, você ver, tomar banho, todo mundo junto no rio ali, se divertir, entendeu? Você não vê, entendeu? Aí quando você inocência. A palavra é inocência. Pecado! É horrível! É interessante que, por exemplo, se você pegar o Dragon Ball, na sua primeira temporada, digamos assim, tem cenas onde você vê o Goku nu, mas ele é uma criança nu. Que é uma coisa que hoje é muito difícil, mas culturalmente nós crescemos vendo crianças nuas, né? Crianças pequenas nuas. E não tinha esse aspecto ofensivo que vem hoje. Porque era uma coisa inocente, uma coisa pura, só uma criança ali tomando um banho, nada. Bobeiras. Não vou dizer também que muitos também se aproveitaram, né, dessa situação, inclusive no cinema. Muitos se aproveitaram dessa situação e não soube respeitar, né, algumas atrizes, né? E atores também, aí com pessoas de verdade já é mais complicado, né, Bora? Aí é um tema mais complicado, entendeu? Assim, porque se tu pegar falando de cultura, assim, vamos aproveitar esse lance que o Matheus comentou aí. Alguns filmes antigos da Europa, você pode até pesquisar, né? O pessoal fala. Hoje em dia, se um filme da década de 80 passar hoje aqui, a Netflix passar, vai ser cancelado. Por quê? Sim. Cara, exemplo do filme da Xuxa. Sim. Ela fez lá. Ela tentou desaparecer do mapa, né? Exatamente, cara. Até hoje assim, ela
Aquele filme era que nem um Isekai da época. Tinha muitos filmes baseados naquele mesmo plot twist, entendeu? Muitos países faziam muita... então, existem temas que eram polêmicos que o povo fazia, entendeu? Você acha que eles fariam um Lagoa Azul 2.0 igual fizeram o antigo? Dificilmente. Teria uma visão muito bem diferente. Negativa, né? Mas que interessante, Lagoa Azul nunca foi um filme para crianças. Sim, exatamente. Tem sempre uma interpretação de adultos, né? Um filme para interpretação de adultos, de ver o conflito exatamente. De crianças se tornarem adultos. É um filme para adultos, nunca foi um filme para criança. Só que isso é interessante. O adulto não pode viver mais. Porque virou uma questão do seguinte. Existe a questão que nós já falamos aqui de perseguir e capturar, prender e levar à justiça essas pessoas que têm essa intenção criminosa que existem. Não vamos falar aqui porque a gente não quer buscar bloqueio de alcance para o nosso canal e vídeo. Mas Felizmente trocou-se o vamos buscar identificar aquela pequenínima fração de pessoas criminosas onde todas as pessoas são potenciais criminosos. Então você é culpado antes de acontecer ou saber. Não, você é um potencial. Entendeu? É igual o Pragmata, né? O próprio Pragmata é um bom exemplo. Não, é isso que é interessante. Isso que é estranho, na verdade. E fica essa questão. Por isso que a gente bateu bastante aqui durante o cast, que parece que, na verdade, é só uma oportunidade de controle financeiro, social e assim por diante. Exatamente, pô. Quer fazer com que a pessoa não questione mais, entendeu? Cara, assim, é aquela sociedade birrenta. Digamos assim, cara, eu tô pensando aqui, porque eu não posso, tem palavras que eu não posso falar, né? Que o YouTube é meio complicado falar, né? Eu falo assim, cara, o que eu posso dizer a primeira-ministra do Japão ela está correta. Eu espero que ela continue. Eu quero que os estúdios também não entrem nessa onda. Lógico, se quer montar um mercado internacional, mas que não mude, que continue sendo o Japão, entendeu? Cara, nós vamos fazer um anime pro mundo, mas não vamos perder a nossa essência, entendeu? Eu acho que tem espaço para todas as produções. Tem, pô. E, cara, e histórias não é que lhe falta. A questão é quem tá investindo. E também, uma coisa que eu tenho muito medo é do Japão ficar muito dependente de animadores chineses, entendeu? A China também tem censura, entendeu? Inclusive, a China tá censurando coisa japonesa na China, tá ligado? Teve um evento recentemente em que uma menina que tava vestida de kimono, pô, os chineses começaram fazer bullying com ela, pô, na rua. Entendeu? Bizarro, eu vi isso aí. Você viu, né? No evento de animar foi proibido pessoal. Perseguição cultural. Entendeu? Então, tipo assim, Então, assim, mas também ao mesmo tempo é bom também, porque se você pega uma pessoa mais doida, eu falo assim, no bom sentido de defender a própria cultura, né? Por exemplo, de exigir que quem vai morar no Japão tem que saber falar japonês, de que quem vai visitar tem que saber, é o mínimo, entendeu? Da mesma forma que a gente deveria exigir, quem vem passar um tempo no Brasil também saber português, entendeu? Desse aqui é a gente que fica babando o ovo pra gringo, tá ligado? Pra estrangeiro. Pô. A gente fica normalizando cara. A não inclusão cultural, né? Pô, se você quer vir no Brasil, sabe falar português. Eu não sou obrigado a aprender inglês quando eu tô no Brasil. Da mesma forma, se eu for pros Estados Unidos hoje, eles não estão... Não tem... Acho que a única palavra que eu vou saber falar é samba, futebol, só isso. Porque se eles vão falar Neymar. É perigoso ele ver assim, Neymar, Venezuela. Não, é Brasil. Pô. Ainda então, tem assim, isso. Tem isso. Então, assim, eu acho que, cara, pra mim, eu vou falar uma coisa pra vocês de coração, que eu fico com pena dos brasileiros que têm talento. Brasil, se fosse um país de primeiro mundo, e se fosse um país culturalmente ligado, o Brasil seria pau a pau com o Japão em questão de animação e de entretenimento.
Em geral, né? Jogos e tudo. Brasil tipo, a ser a terceira potência de produção de filmes, de animação, de quadrinhos. É um absurdo, né? Porque isso é interessante. O Japão está tentando evitar isso. O Japão está tentando evitar ser engolido pela cultura ocidental. Porque o Brasil ele foi engolido. Você já parou para pensar que nós não temos um filme folclórico brasileiro com Saci Pererê? Cara, se a gente fosse nos Estados Unidos, já tinha filme de terror com Saci Pererê, com a Cuca. Os americanos, os europeus, eles fazem terror com todo tipo de cultura deles. Filme de lobisomem é isso. Por que a gente não tem um filme de lobisomem brasileiro? Esse problema, por quê? Porque, diferente do Japão, a gente não lutou por nossa identidade cultural. Infelizmente. Inclusive, essa questão relacionada à animação e tal, eu só lembrei daquele jogo Mullet Mad Jack, que os caras pegam ali um pouco ali dos anos 90 e ao mesmo tempo o estilo de animação deles lembra anime pra caramba, né? Só que um anime abrasileirado, assim, o jogo é tão... mostra tanto quanto o talento dos brasileiros pra fazer uma animação, tipo, aquele jogo é meio estilo animação. E cara, a história é criativa, a questão da animação é bonito, o traço é legal. Depois eu vou mandar pra vocês aí, pra vocês verem se ainda não viram. Muito bom mesmo. O engraçado é que o impacto, se tiver esse movimento, a galera vai ter um impacto tão cabuloso que o pessoal começa a duvidar e vai achar bizarro. Calma, esse filme é terror brasileiro? Passa em São Paulo? O filme se passa... Nossa, mano, sabia que tinha isso aqui no Rio... Eles têm edifícios lá? Tipo assim, não, entender, caraca, mano, que bizarro, tá ligado? Então, assim, cara, é complicado, velho. Então, assim, o lance cara, a que ponto podemos chegar? Aí você vê que o Japão precisa se blindar. Qual é a vantagem do Japão? É o público, tá ligado? Então, assim, daqui a pouco, o que pode ocorrer no Japão? Cortar laços com o Ocidente. Tipo assim, galera, a gente não produz... Tipo assim, a gente não vai mais exportar somente aqui na Ásia, mesmo países que são... A gente não vai mais exportar coisa para o Ocidente. Só ou que se exportar, a gente vai pôr no contrato manter a originalidade da obra. Tem um nome para isso. Exatamente. Tipo assim, olha, gente, a gente vende, mas assim, a gente não aceita... Você não pode alterar e tudo. Aí, beleza. Aí vai entrar um novo tipo de mercado. E eu acho que é onde eles podem ganhar mais com isso. Gente, a gente vai... sai um jogo da Steam aqui. Cara, a gente não vai... A gente deixa traduzir. Mas a gente quer manter a voz original, mas vocês podem legendar, mas dublar não pode. Entendeu? Então, assim. Ou se dublar, vai ter que dublar a voz original com o uso de uma IA que a gente supervisiona. Porque exatamente. É uma realidade que pode acontecer. Eu andei fazendo um curso de IA e o grande paradigma ainda é isso na questão de nível comercial, não na questão de usuário final. Mas é o seguinte, eles tornarem ela mais segura, mas na verdade não segura para o usuário final ou para as empresas, sim, uma ferramenta de controle mais efetiva. As empresas estão caminhando para isso, se olhar. E aí, quando isso acontecer, uma empresa, uma produtora japonesa de animes, pode muito bem falar assim, olha, tudo bem, eu exibo nesse país através da sua plataforma de streaming, no entanto, a dublagem e a tradução dos termos será revisado pela minha IA. Pronto. Porque hoje isso não é feito porque seria muito trabalho, muito dinheiro eles pagarem. Mas com uma IA que fala todos os idiomas do mundo, eles vão poder fazer um comando e falar para a IA, revisa para mim e vê se existem incongruências, né? Ou alterações culturais que eu não aprovei. Eu acho que poderia acontecer. Né? Poderia acontecer isso ou até um acordo mesmo, assim, tipo, se você quer ter o meu anime, você tem que assinar esses termos aqui, você não pode fazer alteração cultural, nada disso, não sei o que, senão você vai pagar uma multa milionária pro cara ficar com medo mesmo de mexer. E aí, quando eles fizessem o anime, dublasse ou legendasse, passasse por um japonês que sabe falar português e ele observasse se tem essas nuances, entendeu? Então, mas esse japonês que fala português vai ser a inteligência artificial, você entendeu? Isso, exatamente. É uma boa forma também de utilizar. Pode falar, Sky. Eu ia falar com vocês o seguinte, eu tenho uma teoria aqui que eu queria colocar no grupo, aproveitar aqui que a gente tá. Cara, eu vejo
futuramente, assim, México, Brasil, eu vejo a América Latina, enfim, vamos botar aqui a América Latina em si, né, aqui a América Central e Sul, eu vejo como futuros a salvação da galera do entretenimento. Cara, eu sinto isso, eu sinto que México, Brasil e alguns países da América do Sul vão surfar numa onda tão legal de criatividade que os públicos vão, a galera, o mundo vai estar voltado pra cá, velho. Eu sinto isso, velho. Interessante. Porque a gente tem muita pessoa criativa. Esse jogo que eu mandei aí pra vocês no chat, pô, foi feito só por um time brasileiro, cara. Eu joguei ele na época no Game Pass, que tava no Game Pass, e recentemente saiu pra Nintendo Switch, eu até comprei. R$50, tá baratinho. Tipo assim, tá mais barato que na Steam, inclusive. Na Steam é 70 e poucos. Cara, o jogo é maravilhoso, velho. A trilha sonora é legal, o design ali. Você vê a criatividade do brasileiro em si, o quanto o brasileiro pode contribuir com algo incrível. Então esse é um dos jogos, um dos exemplos aí que eu trouxe aí pra vocês. Inclusive, quem tá ouvindo o podcast nunca jogou Mullet Mad Jack, corre atrás de jogo, que é um jogo brasileiro excelente ainda. Tá bom. Enquanto o Red Sky deu uma saidinha, ô Matoso, vou falar um pouco sobre... A gente tava falando a questão dos japoneses, né, não exportarem esses produtos pro exterior, mas o estúdio Mapa, né, fez uma parceria com a Netflix. E assim, a preocupação da galera é nessa questão das censuras e modificações, porque eles foram responsáveis pelo remake do Ranma Meio, que teve várias censuras e várias alterações, né? Então, assim, o que esperar dessa parceria? Eu não tenho, assim, eu não vejo com bons olhos, nem acho que vai trazer algo muito positivo, não. O que você acha? Eu tenho esse medo também, porque a Netflix ela tende a tentar influenciar, mas dos estudos que eu sigo no YouTube para ver as atualizações, o Mapa é um dos mais japoneses que tem. Você bate o olho, você já enxerga. Pode falar de novo, tá de boa. Então, essa questão do Mapa não ser vendido, né, fazer um contrato exclusivo com a Netflix, me preocupa aí por essa questão da Netflix influenciar nas obras. Mas como eu falei com o Charles, e o Charles até trouxe o Chainsaw Man, e eu falei aqui do Jujutsu Kaisen, que pra mim é o melhor anime deles, eles possuem uma identidade muito japonesa nos seus produtos. O Chainsaw Man mesmo é um anime onde eles emulam uma cultura ocidental, mas do jeito japonês. Porque a polícia parece uma polícia ocidental, a forma de terror das maldições é uma coisa de cultura ocidental, apesar de ter isso um pouco da cultura japonesa também. Mas enfim, me preocupa, mas eu também vejo como assim, talvez a Mapa esteja apenas expandindo o seu mercado. Fala, olha, como tem uma máquina de produzir aqui, eu encaixoto os japoneses que produzem anime a torto e direito, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse contrato com a Netflix, vou pegar mais dinheiro e vou fazer os animes que a Netflix faz e também vou aproveitar e vender o meu lá dentro. Acho que é um pouco isso. Por isso que eu não... Assim, tenho receio, mas acho difícil a Netflix alterar a estrutura base da Mapa. Eu acho que, assim, a Netflix, ela é aquele famoso vilão e herói ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela pode ser uma vilã para algumas coisas, ela é herói para algumas coisas, assim, no sentido de trazer a obra, né, e aproveitar. E o legal é que depende muito de quem vai produzir. Então, assim, a gente hoje, quando for falar de Netflix e parceria, tem que ver quem é que está produzindo. Se é uma galera mais aberta, aquela galera que gosta de conservar a obra, ou se é aquele cara que gosta do He-Man, mas não sabe nem o que é que tá fazendo, entendeu? Se é que vocês vão me entender. Sim, entendi bem. Então, igual Castlevania também. Uhum. Exatamente. Então, assim, depende de quem eles vão colocar. Por exemplo, eu acho que nem, cara, colocou um roteirista chinês pra fazer Cavaleiros do Zodíaco, velho. Isso é aquela merda de 3D lá. Né, entendeu? Colocou um cara que, assim, com a visão... É uma pena, né? Entendeu? Dá pra ter feito tanta coisa boa com o remakezinho, com a volta, entendeu? Ter feito uma coisa diferente, assim, mas não tão, tipo assim, baseado no mangá, entendeu? Tipo, fazer uma história baseada no mangá, pô. Pronto. Precisava fazer umas coisas assim, tipo, adaptar coisas. Cara, enfim, eu não vou... esse não é um podcast pra gente soltar as nossas decepções, mas assim, pra gente ver o quanto que a censura ou a limitação... As alterações também. As alterações, né? Isso pode prejudicar a obra. Imagina se Dragon Ball fosse ocidentalizado. A gente nunca veria
uma batalha do céu daquele jeito. A gente nunca viria uma saga de Freeza que nem igual, entendeu? A gente ia ver aquelas piadinhas sem graça. Cara, se você pegar vamos supor, a animação americana, como qualquer outra animação, seja a japonesa ou não, ela é feita para vender o produto, certo? Uhum. Mas tirando alguma outra, tirando o Homem-Aranha clássico da década de 90, os X-Men antigo, que era pra vender os bonecos, cara, mas você viu que tinha uma história interessante. Você pega os de hoje em dia, tem o quê? Eu até, não me corrigindo, mas me atualizando, eu acho que nem eu falei da mapa, pra mim o Jujutsu Kaisen é o maior, mas não dá pra negar que o Attack on Titan é o carro-chefe deles, né? Porque onde eles ganharam muita grana, né, velho? Ainda ganha até hoje, né? Assim, você não acha, Charles, que talvez esse contrato com a Netflix seja para lançar um Attack on Titans com uma pegada mais Netflix? Acho que não, cara. Eu acho que a Netflix ela quer ser dominante, entendeu? Assim, ela vai pegar obras que, digamos assim, vai ter aquela censura. Rama Meio foi totalmente retalhada. Se você comparar a obra de Rumiko Takahashi, né, que é o mangá, e o anime, lógico, talvez por ser a época, né? E também existe aquela a cultura. É necessário essa cena mesmo, hoje em dia? Por exemplo, o povo coloca em pauta. É necessário uma estudante estar se mostrando? Então, eu tô falando naquele contexto que o pessoal pensa, entendeu? É necessário a gente estar exibindo isso? Entendeu? Tipo assim, se você for analisar, se a gente for... algumas mudanças não tem problema, né? Mas tem outras que são forçação, é tipo assim, isso. É que assim, por exemplo, a animação foi boa. Só dando uma inclusão aí no seu contexto, Charles, para você concluir. Tem animes, e é muito comum animes, aquela questão do high school. Então, isso se alterar... High School of the Dead? Não, o high school que eu falo assim, o colégio. Tá, de colegial, entendi. Vai ter colegiais. Se você pegar Attack on Titan, ele tem uma parte que parece colegiais. Você pegar... vários animes, principalmente na mapa... tem essa pegada de ter um momento colegial. Você acha que eles vão querer alterar isso nos animes, Charles? Isso aí ficaria estranho. Acho que talvez não, mas botar uma censura, botar mais assim, mais seco, mais americanizado, entendeu? Aumentar o tamanho da saia, seria isso? Vai aumentar, tentar igual mesmo. É aquela coisa que pelo que eu percebi, entendendo a visão japonesa da cultura, é aquela forma de você se descobrindo. É a forma de você amar, entendeu? Tipo assim, por exemplo, a forma de você ver o amor, ou a forma de você conhecer uma pessoa. Não é aquela coisa já de, por exemplo, nós ocidentais já é vapt-vupt, entendeu? Lá no... você pega o personagem principal... Eu tenho uma teoria, mas depois eu falo quando você terminar aí. Não, aí tem um personagem principal lá que o cara tem medo de mulher, entendeu? Aí o cara tem toda aquela coisa, construção na escola, O humor deles é muito em cima da timidez, né, Charles? Isso, então tem aquela coisa mais do corpo, Bom, assim, isso já é parte cultural, entendeu? Tipo assim, porque se você pegar o Japão do passado, era comum as pessoas não usarem a parte de cima era mais mostrável, entendeu? Pra todo mundo, entendeu? Não era comum, entendeu? Aí depois teve umas leis que proibiram, depois que ocidentalizou, tal. Aquela questão de, inclusive, o Festival do Japão, que tem aquele festival do órgão lá, masculino lá, entendeu? Que o pessoal celebra, porque é a fertilidade. É engraçado aquilo. Você entendeu? Sim. Isso no Brasil não tem, seria bizarro. É que pra gente é bizarro, é muito explícito, né? Exatamente. Tipo isso. Enquanto, aí acho que aí que entra um choque cultural, entendeu? Talvez por o cara ser reservado na sua adolescência, ele não poder explorar aquilo ali na escola, ele coloca isso no mangá ou no anime. Na animação. A minha teoria era mais ou menos por aí, cara. Essa questão também de tentar... Não só esse lance que tu falou, dele ser muito fechado e recluso e às vezes o cara tá querendo botar aquilo na obra dele, quanto também a questão de fazer os japoneses sentirem mais vontade, assim, de se relacionar e talvez ter mais, né, filhos, né, porque lá tava acabando, assim, mas é só uma coisa o Japão, esse é um dado Sim. muito forte. O Japão, ele vai sofrer e já sofre muito com o problema de natalidade. Não, e há teorias de que daqui 100 anos o Japão não existe mais. Sim, se ele continuar Isso é triste.
Bom, Assim, espero já que... Para conhece- continuidade é preciso uma média de 2 filhos por casal. Espero que o Exatamente. Pragmata E essa salve o média é Japão. Ou, Prag- ou Pragmata os vai ajudar. solteiros do grupo, que é o Charles, vai se mudar pro Japão e vai começar a povoar É. o planeta Terra. Ô, hein, deixa pra lá, deixa eu mudar de assunto aqui. É outro tema, esse é outro dia. Então, se conclui, então, assim, aí você vê aquela coisa, como é tratado a questão da puberdade no Oriente e no Ocidente, entendeu? Como é que é uma pessoa retraída na adolescência, como é que ela é uma pessoa, como é na escola, quais são as diversidades que tem, entendeu? O olhar, entendeu? Porque o Ocidente, ele não sabe explorar outros assuntos de uma forma cômica ou de uma forma mais então tudo vira questão de assédio moral, entendeu? Ah, porque o personagem. Cara, é um personagem. É porque aqui chegou. É aquele detalhe. Tudo que chegou hoje teve um motivo. Teve. Sabe, tudo que tá hoje de ruim, eu digo assim, de coisas que a gente tá hoje por falta de liberdade, teve um gatilho lá atrás, entendeu? Então, assim, tudo tem um motivo. Não foi do nada, tá ligado? Teve uma interpretação até mais maliciosa no Exatamente, sentido entendeu? de tentar anular o outro do que simplesmente é uma coisa que acontece muito com o humor. E o humor é algo muito presente em qualquer obra de anime. Por mais Exato, que a gente então. viva aquela seriedade, vai ter um momento de humor. Exatamente. Então, assim, tem coisa que os Estados Unidos um dia foi que nem o Japão um dia, de ter a liberdade de fazer as coisas. Só que chegou uma hora que acabou, entendeu? Da mesma forma foi o Brasil. O Brasil teve seu ápice também, onde todo mundo, assim, aqui tinha, porra, vamos fazer, sabe? Não tinha aquele limite. Todo mundo podia explorar várias coisas. Mas chegou uma época que, entendeu? Só que eu tava analisando e eu percebi, assim, que cada geração, seja, a galera separou por millennials, né? A galera do geração Z, agora a geração Alpha. Eu acho que a geração Alpha vai ser quase os milênios, entendeu? A geração Z vai ser aquela geração mais pacatona, mais chata. Aí vem a geração Alpha agora para meio que ser contra essa geração Z, entendeu? Entendi. Tipo assim, eles vão quebrar a regra. E os filhos da geração Alpha vão ser aquela galera mais liberal, aquele povo que vai ser contra a censura, entendeu? Aquele povo que vai ser mais, não, cara, isso tá errado. No passado, isso aí não era assim. Tipo assim, você entendeu? E aquela geração Z, vai ser aqueles, no futuro, vai ser aqueles velhos hippies, hippie. Tipo um zeitgeist da moralidade. Entendeu? Não, que vão se tornar conservadores, no bom sentido chato, entendeu? Né, pior, é isso que eu penso. Naquela época, Sim. as censuras vinham por causa dos conservadores, agora vem por causa de outra coisa, né? Você entendeu? Então, assim, pra falar. Todo ser humano vivo hoje será visto como estranho e conservador daqui a 30 anos. Exatamente. Entendeu? Mesmo você sendo liberal, entendeu? Você isso sendo aí. liberal. Então, assim, eu acho que o que a humanidade, pra mim, tem que... o legal da internet é isso, é você poder formar novas pessoas que também resgatam o passado, né? Que nem eu só queria deixar, aproveitando o nosso podcast aqui, cara, o mercado de tatuagem tá saturado. Quem diria, né? Quem diria que seria saturado? Exatamente, os jovens não estão fazendo só tatuagem. Ele tá regredindo, né? A galera tá meio que e também o mercado, qualquer pessoa que faz um curso de desenho se acha tatuador. E o mercado faz o quê? Ele se satura. E depois das comprinhas nas shops da vida, né? Você compra lá a maquininha e começa a fazer besteira em casa. Exatamente. Então, assim, aí ficam os melhores, mas se saturam. Vai ter público, mas vai ser aquela bolha. Então, essa questão do mapa não ser vendido, né? Fazer um contrato exclusivo com a Netflix, me preocupa aí por essa questão da Netflix influenciar nas obras. Mas como eu falei com o Charles, e o Charles até trouxe o Chainsaw Man, e eu falei aqui do Jujutsu Kaisen, que pra mim é o melhor anime deles, eles possuem uma identidade muito japonesa nos seus produtos. Chainsaw Man mesmo é um anime onde eles emulam uma cultura ocidental, mas do jeito japonês. Porque a polícia parece uma polícia ocidental,
A forma de terror das maldições é uma coisa de cultura ocidental, apesar de ter isso um pouco da cultura japonesa também. Mas enfim, me preocupa, mas eu também vejo como assim, talvez a Mapa esteja apenas expandindo o seu mercado. Fala, olha, como tem uma máquina de produzir aqui, eu encaixoto os japoneses que produzem anime a torto e direito, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse contrato com a Netflix, vou pegar mais dinheiro e vou fazer os animes que a Netflix faz e também vou aproveitar e vender o meu lá dentro. Acho que é um pouco isso. Por isso que eu não... Assim, tenho receio, mas acho difícil a Netflix alterar a estrutura base da Mapa. Eu acho que, assim, a Netflix, ela é aquele famoso vilão e herói ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela pode ser uma vilã para algumas coisas, ela é herói para algumas coisas, assim, no sentido de trazer a obra, né, e aproveitar. E o legal é que depende muito de quem vai produzir. Então, assim, a gente hoje, quando for falar de Netflix e parceria, tem que ver quem é que está produzindo. Se é uma galera mais aberta, aquela galera que gosta de conservar a obra, ou se é aquele cara que gosta do He-Man, mas não sabe nem o que é que tá fazendo, entendeu? Se é que vocês vão me entender. Sim. Entendi bem. Então, igual Castlevania também. Exatamente. Então, assim, depende de quem eles vão colocar. Por exemplo, eu acho que nem, cara, colocou um roteirista chinês pra fazer Cavaleiros do Zodíaco, velho. Isso é aquela merda 3D lá. Né? Entendeu? Colocou um cara que, assim, com uma visão... É uma pena, né? Entendeu? Dá pra ter feito tanta coisa boa com o remakezinho, com a volta, entendeu? Ter feito uma coisa diferente, assim, mas não tão, tipo, assim, baseado no mangá, entendeu? Tipo, fazer uma história baseada no mangá, pô. Pronto. Precisava fazer umas coisas assim, tipo, adaptar uma coisa. Cara, enfim, eu não vou. Esse não é um podcast pra gente soltar as nossas decepções, mas assim, Sim. Pra gente ver o quanto que a censura ou a limitação. As alterações também. As alterações, né? Isso pode prejudicar a obra. Imagina se Dragon Ball fosse ocidentalizado. A gente nunca viria uma batalha do céu daquele jeito. A gente nunca viria uma saga de Freeza que nem igual, entendeu? A gente ia ver aquelas piadinhas sem graça. Cara, se você pegar vamos supor, a animação americana. A animação americana, como qualquer outra animação, seja a japonesa ou não, ela é feita para vender o produto, certo? Uhum. Mas tirando alguma outra, tirando o Homem-Aranha clássico da década de 90, os X-Men antigo, que era para vender os bonecos, cara, mas você viu que tinha uma história interessante. Você pega os de hoje em dia, tem o quê? Eu até, não me corrigindo, mas me atualizando, eu acho que nem eu falei da Mapa, pra mim o Jujutsu Kaisen é o maior, mas não dá pra negar que o Attack on Titan é o carro-chefe deles, né? Porque onde eles ganharam muita grana, né, velho? Ainda ganha até hoje, né? Assim, você não acha, Charles, que talvez esse contrato com a Netflix seja pra lançar um Attack on Titans com uma pegada mais Netflix? Acho que não, cara. Eu acho que a Netflix, ela quer ser dominante, entendeu? Assim, ela vai pegar obras que, digamos assim, vai ter aquela censura. Rama Meio foi totalmente retalhada. Se você comparar a obra de Rumiko Takahashi, né, que é o mangá, o anime, lógico, talvez por ser a época, né? E também existe aquela a cultura. É necessário essa cena mesmo, hoje em dia? Por exemplo, o povo coloca em pauta. É necessário uma estudante estar se mostrando? Então, eu tô falando naquele contexto que o pessoal pensa, entendeu? É necessário a gente estar exibindo isso? Entendeu? Tipo assim, se você for analisar, se a gente for... algumas mudanças não tem problema, né? Mas tem outras que são forçação, tipo assim, isso. É que assim, por exemplo, a animação foi boa. Só dando uma inclusão aí no seu contexto, Charles, para você concluir. Tem animes, e é muito comum animes, aquela questão do high school. Então, isso se alterar... High School of the Dead? Não, o high school que eu falo assim, o colégio. Tá, de colegial, entendi. Vai ter colegiais. Você pegar Attack on Titan, ele tem uma parte que parece colegiais. Você pegar vários animes, principalmente na Mapa, tem essa pegada de ter um momento colegial. Você acha que eles vão querer alterar isso nos animes, Charles? Isso aí ficaria estranho. Acho que talvez não, mas botar uma censura, botar mais assim, mais seco, mais americanizado, entendeu? Aumentar o tamanho da saia, seria isso? Vai aumentar, tentar, igual mesmo, é aquela coisa que pelo que eu percebi, entendendo a visão japonesa da cultura, é aquela forma de você se descobrindo, é a forma de você amar, entendeu? Tipo assim, por exemplo, a forma de você ver o amor, ou a forma de você conhecer uma pessoa.
Não é aquela coisa já de, por exemplo, nós ocidentais já é VaptVupt, entendeu? Lá no. Você pega o personagem principal. Hã? Eu tenho uma teoria, mas depois eu falo quando terminar aí. Não, aí tem um personagem principal lá que o cara tem medo de mulher, entendeu? Aí o cara tem toda aquela coisa, construção na escola. O humor deles é muito em cima da timidez, né, Charles? Isso, então tem aquela coisa mais do corpo, de. Bom, assim, isso já é parte cultural, entendeu? Tipo assim, porque se você pegar o Japão do passado, era comum o povo, as pessoas não usarem a parte de cima era mais mostrável, entendeu? Pra todo mundo, entendeu? Não era comum, entendeu? Aí depois teve umas leis que proibiram, depois que ocidentalizou, tal. Aquela questão de, inclusive tem o Festival do Japão, que tem aquele festival do órgão lá masculino lá, entendeu? Que o pessoal celebra, porque é a fertilidade. É engraçado aquilo. Você entendeu? Sim. Isso no Brasil não tem, isso seria bizarro. É que pra gente é bizarro, é muito explícito, né? Exatamente. Tipo isso. Enquanto, aí acho que aí que entra o choque cultural, entendeu? Talvez por cara ser reservado na sua adolescência, ele não poder explorar aquilo ali na escola, ele coloca isso no mangá ou no anime. Na animação. A minha teoria era mais ou menos por aí, cara. Essa questão também de tentar... Não só esse lance que tu falou, dele ser muito fechado e recluso e às vezes o cara tá querendo botar aquilo na obra dele, quanto também a questão de fazer os japoneses sentirem mais vontade, assim, de se relacionar e talvez ter mais, né, filhos, né, porque lá tava acabando, assim, mas é só uma coisa o Japão, esse é um dado Sim. muito forte. O Japão, ele vai sofrer e já sofre muito com problema de natalidade. Não, e há teorias de que daqui 100 anos o Japão não existe mais. Sim, se ele continuar Isso é triste. ritmo. Bom, eu espero que... Para continuidade é preciso uma média de 2 filhos por casal. Espero que o Pragmata salve o Japão. Ou Pragmata os solteiros do grupo, que é o Charles, vai se mudar pro Japão e vai começar a povoar o planeta Terra. Ei, deixa pra lá, deixa eu mudar de assunto aqui. É outro tema, esse é outro dia. Então, assim, aí você vê aquela coisa, como é tratado a questão da puberdade no Oriente e no Ocidente, entendeu? Como é que é uma pessoa retraída na adolescência, como é que ela é uma pessoa, como é na escola, quais são as diversidades que tem, entendeu? O olhar, entendeu? Porque o Ocidente, ele não sabe explorar outros assuntos de uma forma cômica ou de uma forma mais... então tudo vira questão de assédio moral, entendeu? Porque o personagem... Cara, é um personagem... É porque aqui chegou... aquele detalhe. Tudo que chegou hoje teve um motivo. Sabe, tudo que tá hoje de ruim, eu diria assim, de coisas que a gente tá hoje por falta de liberdade, teve um gatilho lá atrás, entendeu? Então, assim, tudo tem um motivo. Não foi do nada, tá ligado? Teve uma interpretação até mais maliciosa. Exatamente, entendeu? De tentar anular o outro do que simplesmente... É uma coisa que acontece muito com o humor. E o humor é algo muito presente em qualquer obra de anime. Por mais que a gente viva aquela seriedade, vai ter um momento de humor. Exatamente. Então, assim, tem coisas que os Estados Unidos um dia foi que nem o Japão um dia, de ter a liberdade de fazer as coisas. Só que chegou uma hora que acabou, entendeu? Da mesma forma foi o Brasil. O Brasil teve seu ápice também, onde todo mundo, assim, aqui tinha, vamos fazer, sabe? Não tinha aquele limite. Todo mundo podia explorar várias coisas. Mas chegou uma época que, entendeu? Só que eu estava analisando e eu percebi assim, que cada geração, seja, a galera separou por millennials, né? A galera do geração Z, agora a geração Alpha, eu acho que a geração Alpha vai ser quase os milênios, entendeu? A geração Z vai ser aquela geração mais pacatona, mais chata. Aí vem a geração Alpha agora para meio que ser contra essa geração Z. Entendeu? Entendi. Tipo assim, eles vão quebrar a regra. E os filhos da geração Alpha vão ser aquela galera mais liberal. Aquele povo que vai ser contra a censura. Entendeu? Aquele povo que vai ser mais... Não, cara, isso tá errado. No passado, isso aí não era assim. Tipo assim, você entendeu? E aquela geração Z, vai ser aqueles... No futuro, vai ser aqueles velhos hippies. Tipo um zeitgeist da moralidade.
Entendeu? Não. Que vão se tornar conservadores, no bom sentido chato, entendeu? Né, pior, é isso que eu penso. Naquela época, Sim. as censuras Sim, vinham por causa entendeu? dos conservadores, agora vem por causa de outra coisa, né? Pois é. Você entendeu? Então, assim. Pode falar. Todo ser humano vivo hoje será visto como estranho e conservador daqui a 30 anos. Exatamente. Entendeu? Mesmo você sendo liberal, entendeu? Você É isso sendo aí. liberal. Então, assim, eu acho que o que a humanidade, para mim, tem que. O legal da internet é isso, é você poder formar novas pessoas que também resgatam o passado, né? Que nem eu só queria deixar, aproveitando o nosso podcast aqui, cara, o mercado de tatuagem tá saturado. Porque Quem Ele, diria, né? Quem diria que seria pessoas não, saturado? exatamente, os jovens não estão fazendo só tatuagem, ele tá entendeu? regredindo, né? A galera tá meio que e também o mercado, qualquer pessoa que faz um curso de desenho se acha tatuador. E o mercado faz o quê? Ele se satura. E depois das Entendeu? comprinhas nas shops da vida, né? Você compra lá a maquininha e começa a fazer besteira em casa. Exatamente. Então, assim, aí ficam os melhores, mas se saturam. E trazer essa coluna do tema dele aí, que é o seguinte: na verdade, no futuro tudo serão bolhas de consumo e o Japão vai poder produzir para fora do jeito para fora e produzir para dentro do jeito para dentro, e a gente vai piratear sempre quando der. Exatamente, resumo da obra é isso. Então, assim, o que eu posso dizer é que o mercado, assim, então, eu acho que o Japão tem que saber, assim, vai chegar um momento que o Japão tem que saber para qual mercado ele quer. Vai ser o mercado europeu, ele tem que entender como é que é o mercado fora do Japão. Se ele for vender para os Estados Unidos, ele sabe que vai ter Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, onde a cultura Ele vai é bem mais produzir forte. obras personalizadas para cada região e assim ele vai lucrar mais. Exatamente. Ou eles podem fazer o seguinte: lançar a mesma obra com 3 edições diferentes. A edição do Japão, a edição dos Estados Unidos, sabe? Mas Aí não a gente tem pega a nota no torresmo e acabou. Exatamente. Aí os outros mercados emergentes, que nem a nós, que nem a gente, E vem a nós. Os mercados emergentes que nem a gente pode escolher. Ah, não, cara, o público que prefere a versão japonesa. Então a gente compra o quê? Da versão japonesa. Ah, velho, aí os Estados Unidos vão querer vender a versão deles. Não, cara, a versão de vocês está censurada. O público latino-americano, eles gostam mais do produto japonês, que é o original. Não essa versão adaptada, entendeu? E vai ter o fã que vai assistir as 3 versões e ainda comprar o boneco. Exatamente, pô, entendeu? Caraca, olha, na versão americana tem uma cena ali que eu gostei, que na versão japonesa não tem, porque os caras acharam desnecessário. Olha, na versão europeia, na versão francesa, a menina lá ficou lá sem roupa lá, não sei o que, no Japão não ficou. Gostei. Demos para concluir, Guardiões? Beleza, tá ótimo, galera. Mas é isso aí, deixa eu só finalizar. Pode mandar. Continue assim, mantenha isso. Eu sei que você não vai ouvir da gente, se chegar a ouvir, mas continue assim, Japão. Eu sei que o Brasil não vai produzir nada. O Brasil, vamos incentivar que o Brasil possa um dia chegar no ápice de animação legal aí pra galera de jogo. Mas isso aí, eu concordo plenamente com a primeira-ministra. Japão tem que ser Japão e o Ocidente que se foda. É isso aí. Boa, eu concordo com o Rider Sky e acrescento, cara, Japão jamais deveria ter abaixado a cabeça pra ninguém. Mantenha fazendo o que faz, quem quiser consumir, consuma. Se o país não quer aceitar, não quer comprar e distribuir, que se dane também. Então vai ficar só lá mesmo, e igual o Tecnos estava falando, a única forma de consumir vai ser por meios ilegais. Fazer o quê? Já que os caras não querem aceitar os termos do japonês. E assim seja. Agora vou deixar pro Tecnos concluir a parte dele também. Cara, super concordo. É muito legal ver esse levante japonês, porque a primeira-ministra falou, é um levante não só do povo, mas também de toda a estrutura deles. E vai ser interessante, porque esse enfrentamento vai impulsionar todo mundo de uma certa forma. E aí a gente vai ter obras mais autorais e de melhor identidade, vinda não só do Japão, mas de diversas culturas, porque
Se for bem feito, vai vender. Não importa o que outros achem. Não importa, eu acho isso errado, mas se for bom e bem produzido, vai vender. Aí é só uma questão de cada um saber encontrar o espaço de classificação para sua região e país e bora lá. Exatamente. Bom, gente, quero concluir aqui agradecer ao Ride the Sky, ao Tecnourso, a você que ouviu aí até o fim. E por problemas técnicos aqui, a gente só não estende ainda mais podcast, porque PC que tá reiniciando toda hora, endoidou. Mas é isso, quero agradecer. Vai estar que nem uma pizza, mas vai continuar gostoso. Exatamente. Vou ter que juntar tudo depois dos pedaços aí, mas vai ficar legal. Mas é isso, quero agradecer. Eu tô pensando, cara. Tô pensando, viu? Eu já tô me coçando aqui já. Mas enfim, o Windows tá uma porcaria. O Windows vai te lascar. O Linux é melhor. Pronto, falei. Mas é isso aí, Ride the Sky. Quer falar mais alguma coisa, cara, antes pra gente concluir? Não, só agradecer. Foi muito bom falar com vocês, tá? Saudade de vocês e... Também. Foi bom demais, cara. A gente possa gravar mais podcasts. Não tem dia marcado, mas quando tiver outro tema disponível, a gente possa aí gravar junto, fazer um ao vivo aí, beleza? Fechou. Tecnourso, obrigado aí. Pode falar suas palavras. Eu que agradeço. Grande abraço a todos nós e até a próxima. Até a próxima, galera. Isso aí, galera. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu!